Bom, a discussão aqui é sobre laboratórios de inovação, né? E aí a gente vai chamar de laboratório de inovação colaborativo digital, que é o nome, digamos assim, mais vendável. E do ponto de vista, digamos, científico de conceito, a gente vai chamar de laboratório de migração da governança. O laboratório de migração da governança, esse nome, é o nome que é o nome, assim, digamos, cientificamente mais correto, porque o que nós, na verdade, precisamos promover é uma migração de uma governança vertical baseada no ambiente cognitivo oral, impresso, eletrônico para um ambiente cognitivo oral, impresso, eletrônico, digital, né? Em que a grande novidade desse novo ambiente da nova governança é a comunicação algorítmica, em que você começa a ser apoiado fortemente na tomada de decisões pelos algoritmos, e não são os algoritmos antigos, mas os algoritmos colaborativos. Então, acho que esse que eu acho que é o nome bom, né? Comunicação algorítmica colaborativa, porque a comunicação algorítmica já existia e a gente tem comunicação algorítmica colaborativa. Bom, dito isso, o que eu quero destacar nesse processo? Quando a gente começou a montar o primeiro laboratório para valer, né, a gente, obviamente, que tudo que você começa precisa viver a experiência e sentir as coisas, né? Então a nossa ideia inicial é que, pegando uma coisa do Google, de uma forma assim meio, eu diria até assim, improvisada, né? Talvez não tendo refletido bastante, quer dizer, dá para usar de certa forma, né? Que é o seguinte: a ideia do laboratório como se a gente analisar o laboratório, se a gente analisar o laboratório como um laboratório de migração da nova governança, o que é a ideia do laboratório? Você tem uma empresa com 100 caras e esse laboratório, esses 100 caras vão passar por um processo de capacitação e vão sair da organização e vão para uma outra organização. O túnel é o laboratório, né? Então o laboratório é um túnel de passagem. Do outro lado vão ficar X pessoas, que podem ser agregadas com pessoas que vêm de fora, né? Não precisa necessariamente ser todo mundo de dentro. Você vai trabalhar com as pessoas de fora ou com as pessoas que vão ser recicladas, e aquela empresa nova, aquele ambiente novo, já vai trabalhar nesse novo modelo. Isso é o conceito, digamos, puro do laboratório, né? É a ideia, digamos assim, tirada de dentro de uma bancada, estudando teorias, metodologias e tal. Só que na prática, né, na hora que você vai colocar isso no dia a dia, você tem, obviamente, mudanças que você vai ter que fazer para poder implantar esse tipo de coisa. Então você vai fazer uma adaptação do nome do laboratório para o nome mais, né, palatável, que é um laboratório de inovação colaborativo, né? Você não vai falar que é uma migração, né? Porque algumas pessoas vão resistir mais tempo, outras pessoas não vão entender. Então, aos poucos você vai introduzindo isso, colocando, obviamente, qual é a missão, mas não é sempre que você consegue colocar aquilo de uma maneira clara, como você está vendo. Então, essa que é a visão. Você tem que fazer essa migração porque são duas culturas diferentes de tomar de decisão. Não são continuações, são rupturas, e uma coisa é A e a outra coisa é B. Não é A linha e B. Não é A e B. Isso tem a ver com mudanças tecnológicas que a gente está vivendo hoje. Bom, dito isso, o que acontece? Quando a gente vai criar o laboratório, nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, quando você cria o laboratório, a gente tinha imaginado de você trabalhar com as pessoas com 10% do tempo dedicado ao laboratório, que é a ideia do Google, né? É a ideia também da Harvard Business Review, em que você vai ter um esforço de recursos de 10% da organização colocado no laboratório. Aí a gente pegou essa coisa da Harvard Business Review, juntou isso com o Google, que o Google dedica 10% de tempo, né, dos funcionários, depois eu vou explicar como é que isso funciona, e colocamos isso como uma ideia do laboratório.
Isso acabou sendo interessante para as organizações, quando a gente começa a conversar. Por quê? Porque o cara vê um investimento no laboratório, um baixo investimento. Porque ele fala assim, pô, tirar esse cara 10% do tempo dele para ele trabalhar aqui é uma coisa mais ou menos simples de fazer. Eu não preciso contratar ninguém de fora, eu não preciso tirar ninguém de uma determinada sessão, é uma coisa que dá para negociar mais fácil, né? Então aquilo ali parece então um sonho, né? É um sonho, porque você vai criar um negócio do nada, uma área separada, e essa área separada vai funcionar sem grandes esforços. Só que isso na prática não está funcionando muito bem, né? Porque o que acontece? Com a motivação do laboratório, projetos vão acontecendo, né? Demandas de projetos vão acontecendo. Há uma expectativa de que coisas aconteçam a partir do laboratório, né? Então, essa ideia dos 10% é um complicador, né? As pessoas não estão acostumadas a trabalhar desse jeito, não estou falando que não é para trabalhar, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar desse jeito, né? As pessoas às vezes têm demandas do seu dia a dia que nem sempre elas podem se dedicar numa continuidade, né? Nem sempre o gestor que está naquela ponta que ele está trabalhando já comprou a ideia do laboratório. Então o que acontece? Você tem uma certa dificuldade de liberação das pessoas para esses 10%. E isso aí, se a gente for analisar o Google, por exemplo, o Google não faz isso. A gente não pode dizer que a gente está imitando o modelo do Google. A única coisa que a gente está imitando no modelo do Google é o número, 10%. Mas o Google não faz isso. O Google, o que ele faz? O Google, a pessoa, é o caso do desenvolvimento do Orkut, a pessoa desenvolve um projeto pessoal nos seus 10% de tempo. Não é um projeto corporativo, não é um projeto da organização. É um projeto pessoal. O cara, vou fazer o Orkut aqui, ele saiu desenvolvendo. Então ele chegou lá, eu vou fazer aqui o projeto tal, algum tipo de cadastro, e fez da cabeça dele. Não sei se tem uma aprovação, mas não foi um projeto que o Google demandou para ele. Ele resolveu fazer. Se ele não fizer, tudo bem. É inovação, o cara resolveu fazer. Aí deu o Orkut e eles transformaram aquilo num produto. Mas ele vira produto, ele passa a valer para a organização depois que o cara tem alguma coisa para mostrar. Não é o que a gente está fazendo no laboratório. Quando a gente diz que o cara vai trabalhar 10%, né, a gente está dizendo que a gente está imitando o Google? Não estamos imitando o Google. Nós estamos imitando o Google apenas no número, mas não dentro da ideia do processo. Isso é uma coisa. Quando a gente pega a Harvard Business Review, o que ela coloca? Ela coloca assim, você tem que ter uma carteira de inovação. Pô, beleza, carteira de inovação. Nessa carteira de inovação, existem investimentos que serão feitos. Preste atenção. Investimentos que serão feitos na inovação, né? Então, 70% numa inovação incremental, 20% numa inovação incremental radical, que você vai melhorar alguma coisa, quer dizer, você vai mais ou menos balizar por aí, e 10% de investimento na inovação disruptiva. Não quer dizer que é 10% do tempo das pessoas, é 10% do investimento que a organização está fazendo na inovação, né? Quer dizer, não é só o tempo da pessoa, que também isso não é 10%, né? Você vai pegar um projeto, né, e vai colocar recursos, dinheiro, vai investir numa sala, você vai contratar pessoas, você vai colocar computadores, então você vai pegar aquilo tudo e vai dizer, ó, isso aqui tem que trabalhar com 10%. Então a gente também não está copiando, não está seguindo a Harvard Business Review, que a Harvard Business Review não fala isso. A gente então fez uma mega super adaptação, né, pegando coisas do Google de 10% e pegando coisas da Harvard Business Review de 10% e colocou isso como uma ideia. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o laboratório, ele é um laboratório que você tem um conjunto de pessoas que, teoricamente, vão dedicar 10% do tempo, né, para projetos. Só que os projetos, quando os projetos passam a ser corporativos, né,
eles, digamos assim, eles não entram mais pelo modelo antigo de entrada de projeto e ele passa a entrar direto pelo laboratório. Tudo bem. Então, quando ele começa a entrar pelo laboratório, ele é um projeto corporativo. E aí começa uma exigência de resultado. Pô, vamos ter resultado em relação a esse laboratório que as pessoas estão tendo. E aí a pergunta que vai é o seguinte: você tem condição de entregar esses resultados, né, apenas com 10% de tempo das pessoas? Né? E aí você vai ter que dizer, você vai ter que ponderar isso. Né? Você vai ter que ponderar isso, que são as expectativas. Se você diz assim, olha, eu vou investir aqui apenas 10% do tempo das pessoas, para elas ficarem aqui de vez em quando vindo laboratoriar, inclusive a prioridade delas são os 90%, beleza. Mas você tem que colocar isso na tua planilha e dizer, olha, esse projeto aqui não pode ser um projeto com prazo, não pode ser um projeto que você vai resolver no curto prazo, é um projeto não prioritário, é um projeto que a gente está experimentando, ver como é que vai funcionar, né? Não é uma coisa que você vai dizer assim, agora tem que sair, tem que ter resultado, né? Então eu comecei a amadurecer, discutindo princípios que vão ser norteadores do laboratório, e a gente estava dizendo essa questão dos 10%. Eu acho que é o que eu amadureci em relação a, se eu fosse começar de novo um projeto de implantação de laboratório, eu diria que como premissa, você tem que ter pelo menos uma pessoa, né, que desenvolva, né, um desenvolvedor capacitado para desenvolver, trabalhando full time no laboratório. Porque aí você consegue fazer com que as outras pessoas incorporem ao trabalho dele, né, as atividades, né, em torno daquele projeto que aquela pessoa está desenvolvendo, as outras pessoas vão agregando. E aí você começa a ter, então, um primeiro ponto de apoio do processo, porque senão a coisa fica muito solta. E com esta pessoa trabalhando, você pode dizer, olha, se ele não conseguir apoio nenhum, o nosso cronograma é esse aqui. O cara tem uma moto pequenininha, como diz um amigo meu, é uma bicicleta com batedeira de boa. Aí ele quer fazer barulho. Bom, então, você então começa o trabalho de ter essa pessoa. E aí quando a gente comecei a discutir isso com o pessoal falou assim, mas quem vai ser essa pessoa? Né? Porque, óbvio, todo mundo está trabalhando em coisas que não gostam tanto, o laboratório é um espaço muito legal para trabalhar. Então, aí você não precisa ser uma coisa no modelo antigo. Você pode, por exemplo, submeter o nome a uma eleição, por exemplo, a indicação do grupo, né? Você tem que fazer um checklist de perfil. Qual é o checklist? Uma pessoa proativa, uma pessoa capaz de desenvolver, uma pessoa que está envolvida com o processo, que fez a capacitação, etc. Então, você vai definir isso aí. Outra possibilidade é ter um rodízio, né? Se a empresa não pode botar mais gente, então fica desenvolve um projeto, volta para uma determinada unidade, vai para o outro e vai fazendo. Então, a ideia do laboratório, se a gente for pegar na bancada, como, digamos assim, a discussão teórica científica, é um laboratório de migração da governança. Esse é o nome, digamos assim, oficial dentro da teoria. Quando a gente vai desenvolver a metodologia, a gente faz uma adaptação desse nome para ficar mais palatável. Aí vira Laboratório de Inovação Colaborativa Digital. Mas quem está trabalhando com a teoria sabe que aquilo ali é uma migração. É o helicóptero. Sabe que aquilo ali é uma migração. Então vem 1, depois vem 2, vem 4. Então o problema que a gente tem, eu acho que a gente tem que fazer um ajuste relevante, é que essa pessoa, que o laboratório, ele não pode ficar tirando onda que está trabalhando com o modelo do Google e o modelo da Harvard Business Review, porque não são exatamente assim que eles funcionam. E na prática está se mostrando que a ideia dos 10% soltas assim,
pode trabalhar no low profile, se não houver nenhum projeto corporativo e tal. Mas se a organização começar, né, a querer ter resultados mais rápidos, você vai ter que trabalhar colocando pelo menos uma pessoa para ser uma referência dentro do laboratório. Bom, é isso.